que o Eterno possa ser misericordioso conosco, e Ele é, quando Ele nos introduz na porção Vaerá, na 14ª porção, e Ele apareceu hoje pela manhã de forma maravilhosa para nós, e nos revelando a sua palavra, revelando o desejo que há no coração dele para nós. A porção, ela acontece nesse Shabat, que está encerrando, é o Shabat Rosh Hodesh, que é o cabeça do mês. Hoje é o primeiro dia do mês de Shevat. Então é como se fosse um dia festivo. É um dia festivo porque é Shabat. Mas se não fosse o Shabat, seria considerado como um dia festivo, né? E nós, desde sexta-feira, quando o pôr do sol vai se pondo, e quando o sol vai se pondo, e nós começamos a ler os salmos de Shabat, nós vamos exaltando o nome de Adonai. E ele vai se fazendo conhecer ali pelos salmos do Shabat, e ele nos adentrou logo pela manhã nessa porção maravilhosa de Vaerá. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor se manifesta no meio do teu corpo, e assim o Senhor nos introduz à tua presença, nos exortando, ensinando, ó Pai, contra as práticas modernas, ó Pai, que o homem vem trazendo desde o início da humanidade, para ferir o corpo, para ferir a tua palavra, para ir contra ti, Pai. Nós queremos manifestar a tua graça no meio de nós e dizer que tu és o nosso Elohim, o Errado de Israel, a quem nós confiamos, a quem nós depositamos toda a nossa confiança. Nós queremos declarar que a força não está em nós, mas a força provém do teu Espírito. Que o teu nome seja exaltado no meio desta pequena vinha, nesse final de Shabat, que o Senhor venha se manifestar no meio de nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vaerá tem como princípio ativo, irmãos, aqui, anunciar o nome de Adonai. É o princípio ativo, aquele que vai mover a porção, e moveu essa porção pela manhã, de anunciar e fazer conhecer o nome, Hashem, o nome do Eterno, o Elohim de Israel. A porção, ela está lá em Êxodo, no capítulo 6, quando ele inicia ali, fala assim, Elohim fala a Moisés, a Moshe. Vamos lá? Ele vai anunciar a Moshe. Quer ver? Nós já estudamos, nós só vamos dar uma passagem para nós chegarmos à conclusão do estudo para essa porção, para esta data. Êxodo capítulo 6. Ele diz ali, a partir do verso 2, ele disse mais, Elohim a Moisés, eu sou o Eterno. No verso 3 diz, aparecer a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Elohim, poderoso, El Shaddai, nós estudamos hoje, mas pelo meu nome, Adonai, não lhes fui conhecido, pelo meu nome eterno. Próximo original diz assim, Elohim fala a Moisés, a Moshe, ele diz, eu, Adonai, eu me fiz ver a Abraão, a Isaac e a Jacó, como El Shaddai, mas sob meu nome, Adonai, eu não me fiz conhecer por eles. Agora Elohim vai se revelar como Adonai. Olha que maravilha. Por quê? Porque ele vai ter diante dele Moisés, o mensageiro. E Moisés vai ter que carregar o nome de Adonai. Vai ter que levar a mensagem de Adonai. Nós estudamos pela manhã que o nome El Shaddai, que ele diz assim, eu me fiz conhecer como El Shaddai aos nossos pais. El Shaddai, Todo-Poderoso, aquele que é suficiente. Olha só, o nome El Shaddai diz El, Elohim, o El, She, quem, e Dai, suficiente. El Shaddai, quem é suficiente, onde as suas ações, irmãos, os seus juízos eram executados de forma direta. Até então, os pais conheciam a forma direta de aplicação de justiça de Elohim. Você vê isso lá quando ele vai descer para julgar a questão ali de Adão e Eva, quando ele desce para a questão do dilúvio, quando ele desce para julgar ali a questão da Torre de Babel, em Sodoma e Gomorra, é uma ação direta. Ele vai lá e estabelece a sua justiça. Por isso que ele fala, eu me fiz reconhecer a Abraão, a Isaac, a Jacó como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas aqui nesse versículo 3, ele se apresenta como Adonai, aquele que se deve confiar, o cumpridor das promessas, é o fiel, aquele que é fiel.
indicando que Moisés e os filhos de Israel receberiam, irmãos, muito mais que os patriarcas. Olha que interessante. Quando ele fala assim, que ele dá mais um atributo, ele está dizendo aqui que tanto Moisés, como toda aquela geração, como eu e você hoje, nós vamos receber muito mais que os patriarcas. Por quê? Porque trazem, porque vão ter que trazer ações. Eu e você, como Moisés e Arão, terão que fazer ações em nome do Eterno. Eles vão ter que trazer o nome de Adonai para as nações. Esse é estimulado pelo princípio ativo da porção, que é fazer conhecer o nome de Adonai. É fazer tremer a Elohims. É para você e eu aguçar o nosso amor a Elohims. Os judeus falam bem assim, que o Eterno falou, quando eu julgo a criação, eu me chamo Elohims. Olha só que interessante isso. Eu achei lindo demais, por isso que eu trouxe para vocês. Quando julgo a criação, eu me chamo Elohims. Quando guerreio contra os criminosos, eu me chamo Sebaot, o Eterno, Elohim dos exércitos. Quando eu meço a falta do homem, eu me chamo El Shaddai. Você vê aqui que até aqui são ações de exclusividade de Elohims. São ações que ele vai fazer diretamente. Até aqui. É uma supremacia, é dele. É concernente a ele. Agora, quando ele fala bem assim, olha, agora eu vou me apresentar, vou me expor como Adonai. Diz assim o texto, ó, quando as minhas entranhas se estremecem, pastora. Você lembra que eu falei, que a pastora ensinou que nós precisamos tremer por amor a Adonai? E eu falei que a pastora Adonai fala a mesma coisa para nós. Ele fala assim, ó, quando as minhas entranhas se estremecem de compaixão, não é pelo um, pelo dois, não, pela compaixão pelo mundo, pelo homem, por aquele que se presta a fazer uma tatuagem daquela. Quando se estremecem as entranhas de Adonai, do Eterno, ele fala assim, aí eu me chamo Adonai. Aquele que deve se confiar, aquele cumpridor das promessas. O nome de Adonai, irmãos, identifica a sua manifestação através do Hesed, da benevolência, do amor, do ser bondoso, do ser misericordioso, do ser benigno. Isto é, um amor fiel e infalível. Esse estremecer que há nas entranhas de Adonai, que o texto fala, ele diz assim, olha, por amor ao homem, por amor às nações. O salmista, os meninos cantaram aqui no Salmo 100, diz assim, porque o Eterno é bom e eterna é sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Todos esses atributos de benevolência, de bondade, de misericórdia, de benignidade, todos esses termos unem só em um nome em hebraico chamado Hesed. Hesed aqui traz uma ação totalmente, irmãos, totalmente contraditória à minha ação de bondade que eu carrego na minha mente. Porque os meus pensamentos, irmãos, os seus pensamentos não são os pensamentos do Eterno. O meu conceito de bondade, eu posso até ter um conceito para o homem, para o ser humano, de bondade. Mas a bondade que há em mim, ela tem que estremecer nas minhas entranhas por amor ao outro, por amor ao irmão, por amor a Adonai. É essa bondade, é esse Hesed que Elohim fala que há para mim e para você. Não é simplesmente ser bom por aparência ou por algum gesto. Vai lá em Isaías capítulo 55. Por quê? Porque os meus pensamentos não são iguais. Por que ele está falando isso? Porque Moisés vai ter que introduzir as nações. Ele vai ter que carregar o nome de Adonai, de misericordioso, de bondoso. Lá em Isaías, no capítulo 55, irmãos, no verso 6, porque meu tempo não é tão grande, eu poderia ler, depois você lê do início para você ver. Ele diz assim no verso 6, buscai ao Eterno enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto, amados. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se, retorne ao Eterno, que se compadecerá dele.
e torne para o nosso Elohim. Mais grandioso é em perdoar, pois os meus e os seus, irmãos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Eterno. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos de bondade, de ação de bondade, são mais alto que os vossos pensamentos. Então, você, para mensurar os seus atos de bondade, recebe com os atos de bondade ao qual Elohim estremece, ao qual ele diz se apresentar para mim e para você como Adonai, aquele que se deve confiar, você tem que estar em linha com a palavra do Eterno. Vocês têm que estar, eu e você, temos que estar em linha com a palavra. A nossa ação de bondade, irmãos, ela não será reconhecida, ela não terá uma identidade, a menos que nós, eu e você, estejamos num relacionamento aceitável com Elohim. A não ser que o meu amor que estremece, que treme dentro de mim, for igual ao amor que estremece dentro de Elohim. Há uma reciprocidade entre o meu amor e o amor do Eterno. É esse recebe. É isso que ele vem mostrar para Moisés. Agora, Moisés, você vai carregar o meu nome. Ele vai ser o mensageiro. O mensageiro é aquele que carrega o nome de Adonai para as nações. Recebe. Se eu tenho que estar em linha, vai lá em Miqueias para você ver. O livro do profeta Miqueias. No capítulo 6. Nós vamos ler só alguns versículos. Vamos ler do 1 ao 9. Diz assim, vocês acharam, amados? Porque Miqueias, ele às vezes é difícil de achar. Acharam? Tem que estar treinado. É gostoso ouvir o barulhinho né? Miqueias, no capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, ouve agora, diz o Eterno. Levanta-te, contende com os montes, e ouça os outeiros a tua voz. Ouve montes, e contenda que o Eterno a contenda do Eterno, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Eterno tem uma contenda com o seu povo. Com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que tenho feito? Em que te enfadei? Responde-me. É um questionamento que Elohim faz. Certamente te fez subir da terra do Egito, e da casa de servidão te remi. Enviei adiante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até o Gilgal, para que conheças a justiça do Eterno, com que me apresentarei ao Eterno, e me inclinarei ante o Elohim excelso, virei perante ele com holocausto, com bezerro de 1 ano, agrada-se-á o Eterno de milhares de carneiro, ou de miríades de ribeiro e de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O questionamento é, o que eu faço de bom para agradar a Elohim? O que eu faço de bom para receber a reciprocidade desse amor que gera, que tenece dentro de Adonai? Ele fala assim, olha, darei, o verso 7, a parte B, darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, o verso 8, ó homem, o que é bom, é o que o Eterno pede de ti, senão que pratica a justiça, ames a misericórdia, recebe, e andes humildemente com teu Elohim. A voz do Eterno clama a cidade, temer-lhe o nome é sabedoria, escutai a vara e quem o ordenou. Está vendo? Então o que ele peça de ti, senão que pratique a justiça e ames a misericórdia? É um relacionamento que eu e você temos que dar. Então Moisés, ele vai recebe uma vocação definida a qual vai mudar a atitude daquele que recebe. A minha bondade, a tua misericórdia, o teu amor pelo teu irmão, ele vai mudar as atitudes daqueles que recebem. Quando Janaína vem e apresenta essas questões de incisões no corpo, de tatuagem ali, recebe, é um amor para benefício meu e seu, irmãos. Benefício meu e seu.
Por quê? Porque qual é o objetivo do Eterno se apresentar como um Adonai? É para trazer para mim e para você o arrependimento. Quando você vê essas questões, tem que gerar você arrependimento. Tem que gerar você, mim e você, temor. A ação de Adonai, com seu nome, tem um fim proveitoso, que é a redenção, que é um livramento. Redenção, o que é redenção? É livramento de alguma forma de escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor, a salvação. Você encontra isso na Torá. Diz lá em Êxodo capítulo 6. Quer ver? Vamos voltar lá. Olha só. A ação de se apresentar como Adonai, como aquele que se deve confiar, ele tem uma ação definida que vai mudar os beneficiários, quer trazer o quê? O arrependimento, quer redimir você e eu. O texto de Êxodo, capítulo 6, no verso 6, diz assim, portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Eterno, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrá-los-ei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos, eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Elohim. Então sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Verso 8. E vos levarei à terra seca, da qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vos lá darei por herança, eu sou o Eterno. Diz assim, olha, próximo ao original, assim diz aos Benei Israel, eu Adonai, eu vos farei sair dos fardos dos Mizraim, os fardos pesados do Egito. Eu vos socorro de sua servidão. Eu vos redimo, remissão, com o braço estendido e com grandes penalidades. Elohim aqui vai se fazer conhecer pelas suas ações, pelas suas obras. Por isso que eu falei que o Eterno vai fixar o nome de Adonai sobre os seus mensageiros, sobre Abraão. Então, anunciar o nome, olha só, anunciar o nome do Eterno é uma obra de redenção. Você vai resgatar aquele que está preso, aqueles que está condenado, você vai resgatá-lo. Isto é remir, irmãos, é resgatar. O hebraico de remir, resgatar é gaal, que traz o sentido de libertar através de quê? Através da justiça de El Shaddai, do Todo-Poderoso, de Adonai, do Elohim dos exércitos. É fazer dar liberdade através da justiça, através do direito estabelecido na Torá, para mim e para você. Consta também uma das frases aqui, que ele diz assim, no verso 8, eu vos trarei de volta. Isso é para mim e para você, até os nossos dias, dos cargos, do jugo pesado que Roma tem posto sobre nós. Gaal refere-se ao costume de comprar de volta algo que uma pessoa perdeu por falta de ajuda, irmãos, por pobreza ou por violência. Gaal, o costume, refere-se ao costume, à prática bíblica de comprar de volta algo que uma pessoa perdeu por falta de ajuda, por pobreza ou por violência. Está lá em Isaías capítulo 52. Quer ir lá comigo? Para você ver. Isaías. Isaías 52. Eu vou ler até o verso 12, irmãos. Ele diz assim, Isaías 52, desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião, veste os teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará em ti incircunciso, nem imundo, sacode o pó, levanta-te, assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Verso 3, pois assim diz o Eterno, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Eterno Elohim, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para lá habitar. A Síria sem razão o oprimiu. E agora que acho eu aqui? Diz o Eterno. Pois o meu povo foi levado por nada.
Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Eterno. O meu nome é blasfemado. Que nome? Adonai, o misericordioso, aquele ao qual eu devo confiar, incessantemente o dia todo. Verso 6, portanto, o meu povo saberá o meu nome. Ele vai se apresentar. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem eu pedisse. Sim, eu mesmo. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas e proclamam a paz, o shalom, que anunciam as coisas boas, que faz ouvir o que é a salvação, que diz a Sião, o teu Elohim reina. É a posição do profeta, é a posição daquele que vai anunciar, que anuncia a palavra de Adonai, que leva sobre ele o nome de Adonai. Por isso a responsabilidade é tremenda. É muito grande a responsabilidade, porque aqui Moisés vai se revestir de uma roupagem sacerdotal, irmãos. Sacerdotal, olha o verso 8. Ouvi os teus atalaias, levanta a voz, juntamente exulta. Com seus próprios olhos o verão, quando o Eterno voltar a Sião. Rompei em cânticos de júbilo juntamente, ó ruínas de Jerusalém. Pois o Eterno consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Eterno desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Ele fala assim, com o meu braço estendido. Ai, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Elohim. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá. Não toqueis coisa imunda, saio do meio dela. Purificai-vos, os que levais os utensílios do Eterno. Mas não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Eterno irá adiante, ele vai se antecipar diante de vós. O Elohim de Israel será a vossa retaguarda. Amém. É essa ação de remir, de resgatar. É essa ação que o Eterno vai fixar. É nessa ação que o Eterno vai fixar o nome sobre Moisés. Porque ele terá que exercer ações. A vontade de Elohim. Agora ele se apresenta como Adonai. Agora ele vai ter alguém que vai agir, que são os mensageiros. Agora o meu relacionamento com Elohim vai ser através de ações. Por isso que ele fala, rei. Em marcha. Ele não manda eu, vocês nos regozijar. Fiquem sentados, regozijem, descansem, está tudo muito... Não, não, não. Ele fala, rei, em marcha, levanta-te, fique de pé. Olha lá, volta lá em Êxodo, capítulo 1 e 2. 7, aliás. Capítulo 7, versículo 1 e 2. Olha só a responsabilidade que ele vai dar a Moisés. Aqui, ó. No verso 1 do capítulo 7, ele diz assim, ó, então disse o Eterno a Moisés, vê que te tenho posto como Elohim sobre Abraão. Ele coloca o nome dele sobre Moisés, diante de Faraó aqui, ó. E Arão, o teu irmão, será o teu profeta. Ó o verso 2, tu falarás tudo o que eu te mandar, é um mensageiro. Arão, o teu irmão, falará a Faraó que te deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Diz assim o texto, Adonai diz a Moshe, vê, eu te dei como Elohim a Faraó. Arão, teu irmão, será teu inspirado. Tu falarás tudo aquilo que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. Ele despedirá os Bnei Israel da sua terra. Para isso, o mensageiro terá que ignorar a si mesmo. Moisés vai ter que se esvaziar, Moisés e Arão, de seus sentimentos, de suas emoções, de suas boas ações que se chamam boas intenções do seu coração, para que é sabedoria humana. Ele vai ter que se despedir disso tudo, para que essas coisas não venham interferir na ordem dada, porque ele fala bem assim, olha, você vai falar aquilo que eu te ordenar. O mensageiro, ele vai levar o nome de Adonai, então ele tem que ser fiel ao que o Eterno falar para ele, para que a ordem dada não sofra interferência, para que a mensagem não sofra interferência. É assim que se procede o mensageiro. E Yeshua, não precisa ir lá não, no capítulo 6 de João, lá no verso 38, ele fala assim, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Ele sabia a função de mensageiro que ele tinha. Ele sabia a função sacerdotal que ele tinha. Ele fala assim, ó, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que coisa maravilhosa. Ele reconhece que da boca dele sairá a palavra de Adonai.
Ele vai fazer exatamente. Por quê? Porque ele tem que se vestir de vestes sacerdotais. Ok, Moisés vai se vestir de veste sacerdotal. Sabe por quê? A roupagem sacerdotal, irmãos, o sumo sacerdote, ele carrega sobre si a estola sacerdotal. Onde há o peitoral com Urim e Tumim, que representa a vontade de Elohim. Pois ali está a vocação dos mensageiros de Adonai. Dos pés dos que anunciam as boas novas. Ali está a vontade de Adonai. De que exerça a tua vontade. Por isso que ele vai falar com o mensageiro Moisés. Olha, você vai falar exatamente aquilo que eu te ordenar. Sabe por quê? Porque ele vai ter que golpear o Egito e a Faraó. Ele vai ter que golpear o Egito e a Faraó. Você quer ver comigo? Ele recebe essa unção do Espírito de Adonai, porque está sobre ele o nome. Ele vai definir o nome de Adonai sobre Moisés, vai definir o caráter do mensageiro e a sua missão. Para realizar a obra de redenções de Elohim, Moisés, sobre ordem de Elohim, vai golpear. O que é golpear? Deferir golpes sobre Faraó e sobre o Egito. Nessa porção, ele vai golpear 7 vezes. São 7 pragas nessa porção. Ele vai golpear Faraó e o Egito 7 vezes. O que é golpear? É dar pancada. É ferir fisicamente, é agredir, é fazer aquilo que o homem faz com o seu próprio corpo. É ferir, é dar golpes na sua carne, é fazer incisões. Isso é golpear, um conceito comum do português. Mas aqui o conceito bíblico, na ação de Elohim, golpear para o homem resulta em adquirir uma praga, é adquirir um sofrimento, adquirir uma aflição, uma doença, um dano. Para quê? Na esperança de despertar o amor, na esperança que minhas entranhas venham tremer de amor por Elohim. É diferente, é totalmente diferente. Por quê? Porque o golpe aqui é para trazer, é para remir, é para resgatar. E eu fiquei pensando nisso, falei, Senhor, o tempo ali de Faraó foi mas o nosso tempo, irmãos, é muito curto. O nosso tempo é muito curto. Segundo os estudiosos, esse período desses golpes que o Eterno deu ali a Faraó, muitos dizem que durou um ciclo, golpeando Faraó para que ele pudesse retornar, para que o Egito pudesse reconhecer o nome dele. E eu fiquei pensando nisso, falei assim, nós não temos esse tempo. Dos estudiosos, um ciclo de golpes, dando golpes. Um ciclo. Dando golpes para... Mas nós não temos... Quando eu li isso, eu falei assim, Senhor, eu não tenho esse tempo. Nós, como congregação, nós não temos esse tempo. O tempo aqui é curto demais. Curto demais. Porque esses golpes serão dados a nós se nós não voltarmos inteiramente para Adonai. Nós sofreremos o mesmo golpe porque nós estaremos em sofrimento, em aflição, doença e dano. Por desobediência à palavra, por não querer retornar, por ter dificuldade, por ter o coração duro, resistente, igual o coração de Faraó. Vai lá Apocalipse capítulo 16 comigo. O autor aqui de Apocalipse 16 vai descrever a ação de golpear do Eterno em tempo próximo. Por isso que eu falei para mim e para você que esse tempo nosso é curto. Não é um ciclo. Pode ser menos, irmãos. Nós não podemos confiar em nós, na nossa sabedoria humana, no nosso tempo. Não podemos. Em tempo próximo, que inicia, olha só, ele inicia atingindo aquele que tem a marca da besta. Olha aí, ó, ele vai dar os mesmos golpes. Ele vai atingir aqueles que têm a marca da besta. A marca da besta, irmãos, é aquele que tem um coração resistente. Essa é a marca da besta. Que tem um coração duro. Essa é a guerra da besta dos últimos dias. Essa é a guerra da besta dos últimos tempos. Aquele que tem contra a língua mentirosa, contra o falso ensino, contra o ódio no coração, contra a inimizade. Esta é a marca da besta. Esta é a marca. Olha lá, vamos lá 16. Diz assim, ó, Apocalipse 16.
Então ouvi. É os mesmos golpes. São 7 aqui, irmãos. Olha só. Vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Elohim. 7 golpes. O primeiro saiu e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga feia e dolorosa, olha a doença, nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A marca de Faraó. Como? Idólatras a eles mesmos. É a mesma ação de Faraó. Coração resistente. Ele amava ele mesmo. Aqui, ó. Ele tinha um coração duro, resistente e adorava a própria imagem. A própria imagem. Olha, ele diz assim no verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tomou em sangue como um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue, está vendo? Então ouviu o anjo das águas dizer: justo és tu, ó Eterno, que és e que eras o santo, porque julgaste estas coisas. O próprio anjo fala: porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas, também tu lhes deste sangue a beber. São merecedores disso. Merecedores. E ouvi uma voz do altar responder: na verdade, o eterno Elohim Todo-Poderoso, El Shaddai, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse o homem com fogo. Ele derrama sobre o sol, sobre o ídolo solar. Olha só, ele diz assim ao verso 9: os homens foram abrasados com um grande calor e blasfemaram contra o nome de Adonai, que tem poder sobre estas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Eles não, mesmo assim, irmãos, golpe atrás de golpe, não há conversão, não há retorno, não há arrependimento, não há. Olha o quinto anjo, ele fala: ele derramou a sua taça sobre o trono da besta, e sobre o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor. Verso 11: e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram contra Elohim do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis do mundo. Eles vêm fazendo sinais maravilhosos, com gestos mirabulosos, com gestos, com luzes, com raios. Esses são os homens, eles são os espíritos, eles são os demônios. Eles vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo, a fim de congregá-los para a batalha na grande dia de Elohim Todo-Poderoso. Verso 15: eis que venho como ladrão. Por isso que eu falei que o tempo não é o mesmo. Não olhe para o tempo que os estudiosos falam assim: olha, esse ciclo foi um ciclo golpeando o Faraó. Não, irmãos, olha, ele diz assim: olha, eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia em marcha, Ashrei, aquele que vigia, que guarda as suas vestes, que não andam, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Não congregaram os reis, então congregaram os reis no lugar, em hebraico se chama Armagedon, Megido. O sétimo anjo derramou a sua taça, a última, no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Está concluído, está definido, está terminado, o tempo terminou. Ele acaba de julgar com as 7 placas, com 7 golpes. Ele vai concluir, ele fala assim: olha, está concluído, está terminado. Aqui, verso 18: e houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde
desde que há homens sobre a terra. Foi terremoto forte e grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Elohim se lembrou da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho da indignação na sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não mais se acharam, e sobre os homens caiu o céu uma grande saraiva, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Elohim, por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Golpeados 7 vezes. A marca da besta estava no seu coração, irmãos. Eles não reconheciam Elohim. O nome revelado a Abraão, a Isaac e a Jacó. O nome revelado a Moisés e toda aquela descendência é revelado para nós. A marca da besta está no coração resistente. A marca da besta está no coração resistente, nas incisões que eles fazem, não só na sua carne, mas as incisões que eles fazem no seu coração. Porque a marca da besta ela não vai estar exposta para eu ver. Ela vai estar cingida no meu coração. Vai lá em Jeremias para você ver isso. Jeremias capítulo 17, irmãos. Para concluir, Jeremias capítulo 17. Você acha que somente aqueles que foram golpeados ali na pele, você e eu, se nós não estivermos em linha com Adonai, com amor, reciprocidade de amor de Elohim para comigo, o nosso pecado nos torna resistente. O nosso pecado vai fazer uma marca no meu e no seu coração, que é a marca da besta, daquele que é resistente, daquele que tem a língua maliciosa. E Jeremias, no capítulo 17, ele fala assim, ó, o pecado de Judá está escrito com este leite de ferro. Marcado, está tatuado. Ali, ó, com este leite de ferro, gravado com ponta de diamante, na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Até os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó montanha do campo, ó minha montanha do campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os seus termos. Por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, para fazer servir os teus inimigos, fazer-te servir os teus inimigos, far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, pois o fogo que acende na minha ira arderá para sempre, assim diz o Eterno. Maldito o homem que confia no homem, o homem que confia nele mesmo, que idolatra o seu coração e a sua imagem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do eterno Elohim. Ele será como arbusto nos ermos, não verá prosperidade quando ela vier, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas há um regozijo para mim e para você. No verso 7 diz, bendito é o homem que confia em Elohim, o El Shaddai, aquele que se deve confiar, Adonai, aquele que se deve confiar e cuja esperança é o Eterno. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e irrecorrigível, quem o conhecerá? Irmãos, a questão aqui de levar o nome de Adonai para as ações, para ser reconhecido, é uma ação que Adonai põe sobre Moisés. Pesado para ele, mas ele está de pé, e ele exerceu com toda a primazia essa ação. Ele correspondeu ao amor de Adonai para com ele. Ele correspondeu. E é isso que Adonai espera de mim e de você. Que eu corresponda, que as minhas entranhas venham tremer, que o meu interior venha tremer por amor a Adonai. Eu compreendi isso hoje pela manhã, quando o Eterno abriu, se revelou para mim e para você. Que nós possamos ter essa consciência, que nós possamos ver essas coisas que foi apresentada aqui pela Janaína e tomar uma posição
forte perante nossos filhos, porque Janaína mostrou uma pontinha, irmãos. Porque há muito mais de desobediência no nosso meio, dos nossos filhos. Então a postura tem que ser primeiramente do sacerdote, minha e sua, do sacerdote, para que o menino ou a menina venha olhar e seguir, e ver um caminho que ele pode seguir, que é o caminho de Adonai, que será plantado como uma árvore junto ao ribeiro. Que o Eterno seja misericordioso conosco durante essa semana.